Embora a qualidade média dos últimos filmes da Pixar estejam sendo questionados, como nos casos de Dois Irmãos, Red e O Bom Dinossauro, a empresa possui um acervo suficiente de obras-primas para figurar entre um dos maiores estúdios de animação em atividade. Logo em seus primeiros anos, a empresa revolucionou o ramo com o lançamento de Toy Story, manteve a qualidade com Vida de Inseto e foi capaz de superar o já excelente filme original com Toy Story 2, que por pouco não foi lançado diretamente em home video, seguindo a estratégia da Disney na época. Com a virada do século, a Pixar também começou em grande estilo com um dos seus filmes mais adorados, Monstros S.A., onde o diretor dos filmes anteriores, John Lasseter, deu a chance para Pete Docter se provar dirigindo seu primeiro longa-metragem. O sucesso foi tamanho que não apenas ele seria responsável por outros grandes filmes como Up, Altas Aventuras, Divertidamente e Soul, como também se tornaria o chefe do setor criativo da Pixar. Além da já esperada evolução gráfica, com destaque para o trabalho de criação e animação de toda a pelagem dos monstros, o filme conquistou o público e a crítica com sua trama, que para além do engenhoso conceito de uma realidade onde os monstros existem e usam os gritos das crianças assustadas para gerar energia em sua cidade, ele traz em seu cerne a jornada de um monstro, Sully, despertando seu instinto paterno com a ajuda de Boo, uma criança que entra acidentalmente em seu mundo. O filme, apesar de todos os seus méritos, não foi capaz de barrar o arrasa-quarteirão da concorrente DreamWorks, que no mesmo ano lançou seu primeiro Shrek, vencedor do Oscar de melhor animação e que rendeu uma das franquias mais lucrativas da história da animação. Ainda assim, a aventura de Sully, Mike e Boo costuma entrar na lista de melhores trabalhos da empresa e graças a seu final em aberto, muito se suscitou a respeito de uma sequência. Porém, 12 anos depois do filme original, a resposta da Pixar veio em forma de prequel, que mostraria os primeiros passos de Mike e Sully na faculdade, antes de se tornarem a dupla de maior sucesso na empresa Monstros S.A. Sob o título de Universidade Monstros, o filme foi dirigido e roteirizado por Dan Scanlon, em seu título de estreia no cargo, apesar da vasta experiência com outras animações da Pixar e da Disney. Embora o filme não torne precisa a passagem do tempo entre o original e a prequel, vemos Mike, ainda criança, tendo seu primeiro contato com monstros assustadores em uma visita da escola a Monstros S.A. Obcecado com a ideia de também ser um assustador, Mike passa os próximos anos se dedicando aos estudos e entra na Universidade Monstros, uma das mais prestigiadas em todo o seu mundo. Ao chegar no local, ele faz amizade com outro monstro, Randall, que possui a capacidade de se camuflar, mas usa isso injustamente para ficar livre de problemas e não se expor. Porém, em seu primeiro dia de aula, Mike também conhece Sully, um monstro com uma família com tradição no ramo de assustar e que, em vista disso, se mostra um adolescente despreocupado com os estudos e arrogante com suas habilidades. A antipatia entre ambos é imediata, mas devido a um contratempo no exame final, ambos acabam sendo expulsos da turma de assustadores pela senhorita Hardscrabble, sendo relegados à turma de design de cilindros de susto. Porém, quando são anunciados os jogos de susto que colocam as fraternidades em competição, Mike monta a sua própria fraternidade com outros monstros relegados e, mesmo a contragosto, aceita Sully na equipe. Como era de se esperar, a relação dentro da fraternidade é pautada por provocações e insultos, mas se eles quiserem vencer as provas e retornarem à turma de assustadores, precisarão deixar as diferenças de lado e treinar uma equipe já considerada derrotada e transformá-los em monstros campeões. Como dá para notar, uma das primeiras mudanças realizadas em Universidade Monstros está no protagonismo da trama. Ao invés de repetir a fórmula do anterior, o novo filme ousa ao colocar Mike Wazowski, que servia mais como coadjuvante e alívio cômico no anterior, como o centro de todo o enredo. Essa decisão foi muito acertada, não só por permitir ao público ter maior empatia pelo personagem, como também para transmitir uma das lições de vida mais honestas e realistas já vistas em um filme da Pixar/Disney. Ao longo da trama, vemos que entre os monstros que compõem a fraternidade Os Macapa, justamente o líder, Mike, é o menos assustador de todos, algo que a senhorita Hardscrabble a todo momento afirma para o próprio Mike e os demais colegas. Apesar disso, o personagem não se dá por vencido e, graças à sua dedicação aos estudos e à sua coragem, faz um grupo de azarões superar as fraternidades favoritas na disputa. Obviamente, os embates de ego entre Mike e Sully por pouco não vieram a causar as suas saídas precoces da competição, como na primeira prova de corrida em meio aos ouriços venenosos e a segunda prova na biblioteca. Porém, quando Mike tem a ideia de apresentar os seus colegas aos assustadores da empresa Monstros S.A., todos descobrem naquele momento que têm mais em comum do que eles imaginam e que possuem o potencial para vencer a competição, desde que se unam para tal. Com isso, a Os Macapa vai conquistando cada vez mais espaço. Na prova final, a equipe irá se defrontar com a fraternidade favorita, a Omega Roar.
onde deverão passar por um simulador de sustos e será o vencedor a equipe com maiores níveis de susto. Após uma disputa acirrada, Mike consegue atingir o máximo de susto e a Osma-Kappa se consagra vencedora. Porém, quando todos vão comemorar, é revelado que a máquina de Mike foi adulterada por Sully, pois esse sabia que o seu amigo não era assustador o bastante para vencer a competição. Devastado com a revelação, Mike usa uma porta para entrar no mundo humano e chega em um acampamento com várias crianças, mas o seu conhecimento em assustar não é suficiente, percebendo naquele momento que tudo que disseram sobre ele não ser assustador era verdade. Sully então entra pela mesma porta para salvar o seu amigo e se redimir com ele, confessando que apesar de ter o dom para assustar, se sente pressionado e até mesmo amedrontado pela responsabilidade que carrega pelo histórico da família. A dupla então se reconcilia, e com a inteligência de Mike e a capacidade de assustar de Sully, ambos conseguem escapar graças à parceria que, no futuro, viria a torná-los os maiores assustadores da história de Monstros S.A. Com o encerramento agridoce mostrando ambos os alunos sendo expulsos da universidade, mas com seus dons reconhecidos pela Sra. Hardscrabble, Universidade de Monstros traz para crianças e adultos uma lição de vida que foge do otimismo convencional sobre se conquistar qualquer coisa apenas com sua vontade e esforço. Aqui, o filme disserta para o público sobre o fato de que todos necessitam de dons para determinados ofícios ou profissões, mas que isso não nos impede de sermos excepcionais em outras áreas. Sully era um assustador nato, mas a sua indisciplina e insegurança o impedem de alçar voos muito maiores. Algo que foi completado por Mike, que não é nem um pouco assustador, mas é destemido e inteligente o bastante para guiar ambos para o sucesso que teriam no futuro na Monstros S.A. e ainda conseguir impressionar um assustador de reconhecimento como a Sra. Hardscrabble. Inclusive, essa lição singela, somada ao foco do roteiro ser direcionado para Mike, faz com que as atitudes do personagem no filme anterior sejam redimidas e melhor compreendidas. Em Monstros S.A., Mike por muitas vezes é quase um antagonista, visto que não aprova a relação paterna entre Sully e Boo por considerar a garota uma ameaça para o mundo dos monstros, e também para conquistar o tão almejado recorde de sustos por mais um ano seguido. A princípio, esse parecia ser o motivo fútil que o próprio Mike reconhece quando Sully larga tudo para resgatar Boo, mas com a vinda de Universidade de Monstros, entendemos que essa ambição de ser o melhor vem pelo fato de todos questionarem o seu potencial desde a sua juventude, e que mesmo quando aceita que não é um assustador, Mike usa seu conhecimento para fazer com que seus colegas, sobretudo Sully, utilizem seu potencial para assustar. Dessa forma, Mike acaba realizando seus sonhos através de seus amigos, seja nos jogos de susto com a Osma-Kappa ou no andar de sustos da empresa com seu amigo Sully. Com todo o exposto, vimos que Universidade de Monstros não é apenas uma sequência caça-níquel, pois ao retornar ao passado, ela adiciona novas camadas aos personagens clássicos, responde perguntas do filme anterior, como a rivalidade entre Randall contra Sully e Mike, traz novos personagens carismáticos, em especial todos os integrantes da Osma-Kappa, e ainda conta com todo o esmero técnico costumeiro da Pixar, do trabalho de computação gráfica até a ótima trilha sonora de Randy Newman. Por essas e outras, esse aqui é um filme da Pixar que merecia maior reconhecimento, pois além de ser um ótimo complemento para um filme já excelente, traz ideias ousadas com uma mudança de protagonismo, conseguindo assim compensar a inevitável previsibilidade de seu desfecho, conseguindo assim nos surpreender, da mesma forma que Mike Wazowski, com sua garra e inteligência, conseguiu surpreender o mundo dos monstros.